Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morei Malahi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, Criciúma. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil, e o nosso Shalom a você que está conectado conosco, que tem se conectado conosco através do nosso canal Anunciem Brasil pelo YouTube. E quero aqui deixar então nosso shalom a todos. A você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo à casa dos Benei Anuncim. Hoje faremos a leitura da segunda aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Shofetim, cujo significado é juízes. E a leitura da segunda aliá da Parashá Shofetim está no capítulo 17 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 ao versículo 20. Hoje estamos no dia 25 do mês de agosto do ano de 2025 e hoje é Rosh Chodesh, início de um novo mês do calendário judaico, que é o mês de Elul. Hoje estamos iniciando o 12º mês do calendário judaico, 12º mês do calendário judaico, mês de Elul, Rosh Chodesh, né? A todos um feliz mês de Elul, e nós também agradecemos a Hashem, nosso Deus, pelo mês de Av, né? O mês de nossas lamentações, e nós agradecemos a Hashem por tudo quanto alcançamos do Eterno neste mês de Elul, que se mês de Av, né? Que se findou, e hoje início do mês de Elul, 1º de Elul, 5.785. Lembrando, né, que ao finalizarmos o mês de Elul, no primeiro dia do próximo mês é Rosh Chodesh, né? Então, início de um novo ano do calendário judaico. Então, temos aí praticamente 30 dias para os preparativos para a festa de Rosh Chodesh, ou Rosh Hashanah, melhor, Rosh Hashanah, né, que é o Ano Novo Judaico, ok? Então, vamos já nos pensarmos aí nos preparativos para a festa de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Então, vamos à leitura de hoje, né? Capítulo 17 de Devarim, do verso 14 ao 20. Também quero deixar aqui os nossos votos de parabéns, de felicidades a você que hoje, né, está completando mais um ano de vida, dia 25 do mês de agosto de 2025. Parabéns, Mazal Tov, muitas felicidades para você. Aproveite este dia, ok? Então vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorah. Quando chegares à terra que o Eterno te dá como herança, e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, como fazem todos os povos que estão ao meu redor. Nomearás o rei que o Eterno teu Deus escolher. Dentre teus irmãos sairá o escolhido. Não colocarás um homem estranho. Só não multiplicará para si cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos disse:
nunca mais voltareis a esse lugar. E não multiplicará para si mulheres, para que não desvie seu coração, e prata e ouro não multiplicará em grande quantidade para si. E quando se sentar no trono de seu reino, escreverá para si um exemplar desta lei diante dos sacerdotes levitas, e o carregará consigo todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer e guardar todas as palavras dessa lei e estatuto para cumpri-los, para que seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se desvie dos mandamentos, nem para a esquerda, nem para a direita, a fim de que se prolongue os dias de seu reinado e de seus filhos no meio de Israel. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayu lanu atah betocheinu, Baru atah Adonai noten haTorah. Na leitura anterior, na primeira aliá, iniciando a parashá de Shofetim e Juízes, nós comentamos dos deveres e obrigações dos juízes, que são aqueles que conhecem a lei, estudam, são conhecedores da lei e que vão julgar todo o judeu, ou, falando da Torá, seriam sim eles juízes e julgariam as causas dentre o povo de Israel. E quando alguma causa fosse difícil, eles deveriam recorrer ao Eterno, e isso nós vimos que Moshe, que também agiu como um juiz, agiu também dessa forma, né? Então, os juízes, uma vez conhecedores da lei, deveriam julgar corretamente. A leitura de hoje, ela já fala, Moshe, antes do povo entrar na terra prometida, Moshe fala para os filhos de Israel que quando chegares à terra que o Eterno te dá como herança, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como fazem todos os povos que estão ao redor. Então, se isso viesse a acontecer, como veio, na verdade, acontecer, né? Nós já estudamos a respeito da rejeição de Samuel, quando o povo era governado pelos profetas, né? Os líderes religiosos eram os profetas. Então, Samuel, que era juiz, profeta, que julgava, ele foi rejeitado pelo povo, e o povo, segundo o que Moshe falou, o povo pediu que eles tivessem um rei, conforme Moshe havia falado antes deles entrarem na terra prometida. Porém, caso isso viesse a acontecer, como Moshe falou aqui, e como veio a acontecer, os judeus já tinham uma informação, saberiam eles, né, que ao buscarem um rei para governar o povo, esse rei deveria ser do povo, não poderia ser um rei de outra nacionalidade. Por quê? Porque justamente ele não é conhecedor da lei do povo judeu. Então, cada país tem a sua lei, cada país tem a sua legislação. Então, uma vez nós que vivemos aqui no Brasil, somos
devemos cumprir a legislação, a Constituição Nacional Brasileira. Ou seja, nós não estamos obrigados a cumprir uma lei de qualquer outro país, seja este americana, seja qualquer lei, né? Nós somos obrigados, sim, a cumprir a lei do nosso país, salvo se formos morar em outro país. Então, se nós deixamos o Brasil e vamos para os Estados Unidos, vamos para o Japão, para Israel, para qualquer outro país, nós então, ao chegar neste país, estamos sujeitos à lei daquele país. E o que poderemos vir a ser julgados também, ou até mesmo condenados por crimes cometidos no país aonde nós estamos residindo, né? Então, mesmo na condição de imigrante, nós estamos sujeitos à lei do país. E isso nós temos visto, né? Por exemplo, países como a Indonésia, e nós já falamos a respeito disso, que é um país que tem como condenação aos traficantes pena de morte. Então, qualquer cidadão que viaje para este país levando consigo drogas, ele é morto. Por quê? Porque lá no país aonde ele chegou, a lei desse país determina a morte para os traficantes. Outros países não matam, mas vai ter uma prisão perpétua. Outros vão ter execução das mãos, né? Enfim, cada país vai executar este imigrante de acordo com a sua lei. Então, cada um que vive no seu país é punido pela sua legislação, pela legislação deste país. Então, um juiz escolher um judeu, né, para ser rei de Israel é o que realmente a Torá ela determina. Não poderia colocar o não-judeu. Não poderia colocar o não-judeu porque ele não é conhecedor da lei de Israel, né? Então tinha que ser um judeu. Esse judeu que estaria sendo rei, ele, de acordo com a Torá, não poderia multiplicar muitos cavalos, não poderia ter muitos cavalos, mas é no sentido para ele. Mas se fosse para o exército, ele poderia sim adquirir quantos fossem necessários, falando da época, né? Dessa época, digamos aí, medieval. Então, e não multiplicará para si mulheres, para que não desvie seu coração. Então, não ter muitas mulheres é o que a Torá determina. Então, aí era uma lei para o rei, né? E o que mais? E quando se sentar no trono de seu reino, escreverá para si um sefer, né? Um exemplar da lei, né? Um sefer Torá. Então, diante dos sacerdotes e dos levitas, o carregará consigo todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno e guardar todas as palavras dessa lei e estatuto para cumpri-los. Então, o rei também tinha o Sefer Torá, ele tinha Torá, ele teria que ser conhecedor. Para ser juiz, para ser rei de Israel, também tinha que ser conhecedor da Torá, para que ele julgasse não segundo o seu coração, mas julgasse segundo a Torá. Então é isso que a Torá determinava aos reis de Israel. Então é isso, né? Praticamente é isso que a Torá nos fala. O rei tinha que ter uma Torá também, para que
ele aprendesse também a temer, como diz aqui, né? Para que aprenda a temer ao Eterno e guardar todas as palavras dessa lei e estatuto para cumpri-los, para que seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se desvie dos mandamentos nem para a esquerda e nem para a direita. Uma das coisas que temos falado, né, era, oxalá que todos os nossos representantes no governo, né, que todos os nossos representantes sejam ministros, senadores, governadores, deputados e o próprio presidente também, oxalá que eles conhecessem a Torá. Que se eles conhecessem a Torá, eles temeriam a Deus, porque o temor a Deus vem por meio do conhecimento do mandamento. Então, uma vez que eles conhecessem, né, a Torá, eu penso que o povo não sofreria tanto, né? Tantas injustiças, tanta desigualdade, tudo isso é contrário à Torá. A Torá é contra a desigualdade, é contra a imoralidade, contra a corrupção, enfim, tantas coisas, né, erradas que existem, a Torá é contra. Então, se os nossos governantes conhecessem a Torá, eu acredito que o nosso país seria bem diferente, né? Seria muito diferente. Então, isso, a princípio, não vou dizer que é impossível, mas a princípio eu acho que está muito distante para isso realmente vir a acontecer. E não havendo temor a Deus, o homem que não teme a Deus, ele não tem nenhum compromisso para com Deus e age segundo a sua própria vontade. E aí quem sofre realmente é o povo. Ok? É isso, pessoal. Ficamos por aqui, então, na leitura da segunda Liá. Desejamos a você um ótimo dia. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, deixe o seu like dessa transmissão. Se você ainda não é o mantenedor da nossa comunidade, você poderá nos ajudar enviando aí a sua contribuição. Você pode direcionar aí o seu celular para esse QR Code, que vai dirigi-lo direto ali, vai conduzir você direto para a página para o Pix. E dessa forma você também estará nos ajudando e nós agradecemos de coração a todos que têm nos ajudado até aqui. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia. Fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov. Muito bom dia. Shalom.